Olá, você já recebeu alguma notícia muito ruim? Certamente todos nós, em algum momento da vida, passaremos por essa experiência. É uma madrugada qualquer que o telefone toca, alguém bate à sua porta e te traz uma notícia da qual você não gostaria de ter recebido. Enquanto você, de repente, chega no seu trabalho, é chamado no departamento pessoal e recebe uma notícia inesperada de uma demissão sumária e você não estava nem planejando. É quando, de repente, você descobre que clonaram a placa do seu carro, ou que clonaram o seu cartão de crédito, ou que te furtaram de algum modo. E, de repente, essas notícias ruins, elas vão chegando para nós e vão trazendo sobre as nossas vidas peso. E a esperança começa a ser achatada, perdida. Se você já passou por a experiência de ter uma notícia ruim, uma pergunta que precisamos fazer, e eu acho que precisamos de resposta, é como reagir? Como reagir a essas notícias ruins, a esses maus rumores da vida? A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 112, dicas preciosas de como devemos lidar com as notícias ruins que certamente a vida reserva para nós. Eu vou ler este salmo, parte dele, na verdade, Salmos 112, a partir do versículo de número 4, diz: aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá das suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo. Veja só que coisa interessante que nós encontramos aqui nesse pequeno fragmento do Salmo 112. O texto fala sobre, primeiro, a realidade das más notícias ou dos maus rumores. Em outras palavras, estamos aqui diante de uma realidade incontestável, querendo você ou não, querendo eu ou não, em algum momento, uma notícia muito desagradável vai bater à nossa porta. E nesse momento, o salmista diz que ele não temeria esses maus rumores. Não é um passe de mágica, não tem nenhum mistério extraordinário em função do como ele lidou com isto. São coisas simples, quase corriqueiras, mas que passam despercebidas em tempos de crise ou em tempos em que recebemos uma notícia ruim. Até porque uma notícia desagradável, pesada, ela provoca desequilíbrio. Não sentimos direito, não pensamos direito, as nossas ações não serão assertivas, teremos dificuldade de planejar uma saída, tudo em função desse abalo que uma notícia ruim provoca em nós. No entanto, ele diz algo interessante, e ele fala aqui que ele não temeria as notícias ruins, ele não seria abalado com as notícias ruins, e nos traz aqui uma base fundamental para que ele consiga se posicionar com tamanha força e fazer tamanho enfrentamento às notícias ruins. Ele diz que o coração dele está firme, confiado no Senhor. Olha que coisa extraordinária, simples, como dizia, mas extraordinária. Ele chega à conclusão de que ele não teria respostas, de que ele não era um chão para si mesmo, de que ele não poderia encontrar uma saída sozinho e que ele não poderia, portanto, se firmar numa autoconfiança. Isso é muito sério. O que ele diz aqui, olha, há momentos na vida em que as notícias vêm e elas são bombásticas, elas modificam, inclusive, o que pensamos, o que sentimos. Alguns chegam a ficar desnorteados, sem nenhuma direção. Numa hora como essa, o que você pensa, o que você sente, está sob júdice, está em xeque, não serve de referência para você. Vai pensar e sentir de forma distorcida, atravessada pela dor daquela notícia ruim. Mas ele diz, o meu coração, ele está firmado, ele está confiado no Senhor. Ele lança sobre Deus esse impacto que ele recebe pela notícia ruim e diz, Senhor, está aqui, a notícia é esta. E ele diz, eu decido confiar e
apoiar a minha vida, sustentar a minha vida, alicerçar a minha vida no Senhor. O meu coração está firmado em Ti. Interessante quando a Bíblia fala de coração, é óbvio que não está falando do músculo, mas está falando das nossas emoções, está falando dos nossos sentimentos. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso, quem poderá discerni-lo? A pergunta é, que tipo de coração produz engano? Que tipo de coração é instável? O que o texto diz aqui é que um coração firmado em Deus, confiado em Deus, de longe é um coração enganoso. Ao contrário, é um coração ministrado pelo Senhor, modificado, trabalhado por Deus, portanto um coração que se pode confiar. O coração, ou seja, nossas emoções, nossos sentimentos, eles precisam estar alicerçados na palavra de Deus, na presença de Deus. Nesse mesmo salmo, o salmista inicia dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor e que nos mandamentos de Deus tem grande prazer. Ele traz aqui a referência do temor e da obediência à palavra de Deus. Em outras palavras, dizendo que Deus era para ele a referência estável, que Deus era para ele como o norte da bússola, que Deus era para ele a saída que ele precisava, o chão sobre o qual ele poderia fundamentar a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Basta uma notícia ruim chegar até você e a mim, que naturalmente ficamos perdidos pela perplexidade, pelo afobamento, pelo desespero, pela angústia, de maneira em que não iremos conseguir encontrar uma saída sozinhos. Ainda bem que nós não estamos sozinhos. A solidão pode ser sim uma escolha. Se você quiser caminhar sozinho, simplesmente caminhe, mas se você quiser escolher a companhia de Deus, Ele promete estar presente. Aliás, Ele chega a dizer que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que Ele não nos deixaria nem nos desampararia. Deus é presente. E esse modo de enfrentar a vida que o salmista nos propõe aqui nesse salmo, essa maneira de lidar com as notícias ruins, é simplesmente tremenda, apesar de simples, apesar de quase comum, todos sabemos disto, mas na hora da prática, a hora de firmar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas decisões, as suas escolhas, na presença de Deus, na palavra de Deus, acabamos que nesse momento nos perdemos. As referências vão para o espaço e vamos no afã de acertar, impulsivamente acabamos errando. Ele diz, o meu coração está firme e confiado no Senhor, e diz, o seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo. Aqui fala desejo sobre os seus inimigos. Em outras palavras, que o coração dele estava firme, ele não temeria notícia ruim, até que ele enxergasse a vitória que viria de Deus, até que os seus desejos legítimos, desejos que têm sentido, razoáveis, se realizassem. Como você tem lidado com notícia ruim na sua casa? Quando falamos de economia, quando falamos de política, quando falamos dessa situação do mercado atual, o que é que nós temos? Só notícia ruim. Quando falamos da drogadição, da violência à mulher, do abuso de crianças, só notícia ruim. Quando falamos da saúde, da educação, do trânsito, olha, se formos ficar atentos às notícias ruins, aos maus rumores, iremos sucumbir. Olhe para o Senhor. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foque em Deus. Alicerce a sua vida em Deus. Alicerce o seu coração em Deus. Confia nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O texto também chega a chamar a nossa atenção dizendo, agrada-te, deleita-te do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. As notícias ruins, elas não irão parar, porque você decidiu crer em Deus, porque você decidiu agir por fé, elas virão. A diferença é que elas não irão cavar sepulturas para você morrer, mas serão, na verdade, apenas desafios, para mais uma vez você, em Deus e pela fé, encontrar respostas em Deus e pela fé, e então encontrar saída. Que Deus possa nos socorrer, de tal modo em que, entendendo isto, possamos viver essa prática
de alicerçar o nosso coração na presença dEle e sobre a palavra dEle, vivendo em temor, em justiça, em retidão e deixando que Deus haja onde nós não podemos agir. Tem muitas notícias desagradáveis sobre as quais nós iremos militar, trabalhar e encontraremos respostas, mas há outras que são um milagre. E certamente estamos num tempo em que eu e você carecemos de muitos milagres. Que Deus nos dê a boa notícia de que na presença dEle há jeito, porque não há impossível para Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para você que crê, para mim, quando nós cremos, mas também tudo é possível para Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.